Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo filme de Demon Slayer, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito, que foi lançado nos cinemas de todo o Brasil dia 11 de setembro. Mas eu, gente, infelizmente não consegui ir na estreia no primeiro dia que ele foi lançado. Não, eu não consegui. Mas eu consegui assistir dia 13 de setembro, que é hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Porque assim que eu voltei pra casa, eu decidi gravar logo esse vídeo, enquanto o filme ainda tá fresco na minha memória. Porque eu não sei que vocês sabem, gente, mas a minha memória é igualzinha da Dory. Eu esqueço as coisas muito facilmente. E eu literalmente fui assim, gente. E eu confesso pra vocês, gente, que eu tava com muito medo de ser a única que tava vestida assim. Mas felizmente eu não era a única. Eu vi uma Mini Nesco, eu vi uma Mitsuri, eu vi um Tomioka. E, gente, o filme foi incrível. Eu com certeza não me arrependo de ter assistido. Ele foi incrível, gente. E eu confesso que teve algumas partes do filme que fez cair umas lágrimas, já que nesse filme a gente perde uma personagem muito especial. Mas eu vou falar quem é ao decorrer do vídeo. Mas eu aposto que muitos de vocês já devem saber quem eu tô falando. Mas, gente, antes de eu começar a falar sobre o filme, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai ter spoiler. Eu tô avisando isso, gente, porque muita gente não gosta de spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, mas pretende assistir, mas não quer pegar nenhum spoiler, não assista esse vídeo, porque eu realmente vou soltar muito spoiler. Então, se você não quer pegar nenhum spoiler, não assista o vídeo, já que eu sei que muita gente ainda não assistiu o filme. Já que por causa daquela restrição de idade que colocaram no filme, que só o maior de 18 anos poderia assistir e menor de 16 anos para cima acompanhado, eu sei que muitos menores de idade acabaram não assistindo o filme. Então, se vocês não quiserem pegar nenhum spoiler, é só não assistir o vídeo, tá legal? Porque eu realmente vou soltar muito spoiler, gente. Muito spoiler mesmo. E, gente, falando dessa restrição de idade que colocaram no filme, eu achei muito injusto. Muito injusto mesmo. Porque, se eu não me engano, a classificação de idade do filme Invocação do Mal tava de 14 ou 16 anos. Sendo que é um filme de terror. E Demon Slayer é um anime, gente. É apenas um anime. Realmente eles quiseram comparar isso? Realmente não tem comparação, gente. Do qual dos dois uma criança não deveria assistir? Porque com certeza é a Invocação do Mal. Mas, gente, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar aí no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Principalmente aqueles que são fãs de Demon Slayer. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. Na última temporada, a história termina em um clima pesado de pura tensão. O mestre Kagaya Boyashiki, já muito debilitado pela doença que o consumia lentamente, toma uma decisão extrema. Ele se sacrifica junto com sua família para atrair Muzan até a mansão dos Boyashiki. Não é um ato de desespero, gente, mas sim uma estratégia. Kagaya sempre soube que a sua vida estava por um fio, mas usou justamente esse destino inevitável para criar uma única brecha capaz de enfraquecer o rei dos demônios. Quando Muzan aparece diante da família Boyashiki, eles exalam uma confiança, quase arrogância. Afinal, por séculos, nunca ninguém conseguiu sequer arranhar sua supremacia. Mas só que dessa vez o inesperado aconteceu. A mansão explode em chamas, resultado do plano final de Kagaya. O mestre entrega a sua vida e da maior parte da sua família para deixar Muzan ferido. E principalmente, sem escapatória. E é nesse instante que os Hashiras surgem, prontos para lutar. Gente, a cena é tensa e grandiosa. Os pilares chegam com a determinação de quem entende que aquela pode ser a batalha final. Gil, Mitsuri, Sanemi, Gyumi e os outros unem forças ao lado de Tanjiro, encarando Muzan frente a frente. O clima é de choque, porque por mais que soubessem a força dele, ver Muzan em toda a sua força real já é por si só um peso enorme. Mas Muzan não é apenas força bruta. Ele também é astuto. Percebendo que estava encurralado, ele convoca Nakimi, a demônio da Biwa, que tem o poder de manipular dimensões. Num instante o chão some, as paredes se retorcem. E todos mesmos, Hashiras, caçadores e até o Tanjiro, são engolidos e arrastados para dentro do Castelo Infinito, o domínio distorcido que Muzan controla por meio de Nakimi. Esse é o ponto de virada. O sacrifício de Kagaya consegue ferir e aprisionar Muzan, com a ajuda de Tamayo. Mas isso, gente, isso também abriu caminho para a guerra total. Agora presos dentro do labirinto que é o Castelo Infinito, os caçadores não têm para onde fugir. Só os restos lutar. E aí, com todo mundo preso dentro desse labirinto infernal, o palco está montado para as lutas mais intensas da história. A primeira que vai acontecer, e que já dá o tom sombrio do filme, é a Batalha da Hashira dos Insetos. Shinobu Konshu contra o Lua Superior 2, o Douma. Assim que o Castelo Infinito começa a separar os caçadores, assim como eu disse antes, a primeira grande batalha que o filme apresenta é da Shinobu Konshu, a Hashira dos Insetos, contra o Douma, a Lua Superior 2. E olha, não tem como sentir o peso especial nessa luta. Porque ela não é sobre força, é sobre vingança, dor e determinação. Shinobu carrega uma história marcada por tragédia.
A irmã dela, Kanae, foi morta justamente por Doma anos antes. Então é por isso que desde então esse demônio virou um alvo pessoal. Quando ela finalmente se encontra frente a frente com ele, a tensão é imensa. Doma aparece com aquele seu jeito snob, sarcástico e quase debochado, como se nada fosse capaz de atingi-lo. Já Shinobu, mesmo com seu porte delicado e suas técnicas baseadas em venenos, mostra desde o começo que está disposta a arriscar tudo para derrotá-lo. A luta em si é intensa e desesperadora. Diferente dos outros Hashiras, Shinobu não tem a força física para cortar a cabeça de um demônio. Por isso, a estratégia dela é usar sua agilidade absurda e envenenar Doma com cada golpe que consegue acertar. A batalha parece uma dança mortal. Ela avança com velocidade, aplica os cortes rápidos e enche o inimigo de toxinas. Enquanto Doma, com suas técnicas de gelo, transforma o campo de luta em um cenário quase apocalíptico de frio e destruição. Mas aí vem a parte mais cruel, gente. Mesmo envenenado, Doma mostra sua resistência absurda. Ele começa a se adaptar às toxinas de Shinobu. E a situação fica cada vez mais difícil para ela. E o filme deixa bem claro, gente, que por mais incrível que ela seja, essa não é uma luta equilibrada. Doma é simplesmente poderoso demais. Ainda assim, Shinobu não recua nem por um segundo. Cada ataque dela é carregado de propósito, de raiva, de uma promessa feita à irmã. No clímax da luta, tudo parece perdido. Shinobu é derrotada e absorvida por Doma. E é um momento devastador para quem assiste. Porque ela não é só uma Hashira incrível, mas também alguém que tinha um motivo muito pessoal para estar ali. Só que mesmo na derrota, a coragem dela não é em vão, gente. Porque nós fãs sabemos que no momento que o Doma absorveu a Shinobu, ele acabou de se condenar. E isso, gente, é um spoiler que eu tô dando do anime. Porque no mangá diz, gente, que ao ser absorvida, todo o veneno que estava acumulado em seu corpo passa para o Doma, ou enfraquecendo de forma brutal. E esse detalhe, gente, se torna essencial para a continuação da luta, que vai acontecer no próximo filme que vai ser lançado em 2027. Porque abre caminho para Kanao e para o Inosuke entrarem depois e finalizarem o inimigo. Mas o que fica claro, gente, é que Shinobu se transforma sua vida em arma. Foi um sacrifício consciente, planejado, que mostra o quanto ela estava disposta a ir até o fim para proteger os outros e honrar a memória da sua irmã. É uma das histórias mais emocionantes e dolorosas do arco, que deixou nós, público, ao mesmo tempo devastado e inspirado. Essa primeira luta já dá o tom. O Castelo Infinito não é lugar de brincadeira. Nele, até os Hashiras correm risco real. E cada vitória, gente, vai ter um preço altíssimo. Depois da luta devastadora da Shinobu, o filme muda o foco para um confronto completamente diferente, mas igualmente intenso. Zenitsu Agasuma contra Kaigaku. O novo Lua Superior 6. E olha, essa batalha é especial porque ela não é só sobre matar um demônio. É sobre passado, rancor e superação pessoal. Kaigaku não é um inimigo qualquer. Ele foi um dos pupilos do mesmo mestre que treinou Zenitsu, o ex-Hashira do Trovão, Kijoro Guashima. Só que ao contrário de Zenitsu, que mesmo cheio de medos, nunca abandonou seu caminho. Kaigaku escolheu trair a humanidade e aceitar os poderes demoníacos para ganhar força. A decepção foi tão grande que o próprio mestre acabou de desgosto. Ou seja, para Zenitsu, essa luta carrega um peso emocional absurdo. Ele não está apenas enfrentando um demônio poderoso. Está confrontando alguém do seu passado que representa tudo o que ele mais despreza. Quando o combate começa, Kaigaku mostra logo de cara porque ganhou o título de Lua Superior. Ele ataca com as técnicas da respiração do trovão, misturada com seus novos poderes demoníacos, criando golpes rápidos, violentos e quase impossíveis de prever. E Zenitsu, por sua vez, precisa encarar não só o perigo real de morrer, mas também o medo que sempre o perseguia. E é aí que o personagem começa a brilhar de verdade. Diferente de como nós públicos está acostumado a ver, Zenitsu não desmaia e nem foge. Ele encara Kaigaku de frente, com uma determinação que surpreende até quem já acompanha a sua trajetória. Nesse momento, ele revela algo que muda completamente a dinâmica da luta. A sétima forma da respiração do trovão, uma técnica que ele mesmo criou, chamada Oi no Kashushi no Kami. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente, eu não tenho certeza. Mas é o deus do trovão flamejante. E isso é prova, gente, de que mesmo sempre se achando fraco, Zenitsu foi capaz de ir além do que o seu mestre e até mesmo Kaigaku conseguiram. A cena é literalmente eletrizante. Zenitsu se move com uma velocidade inacreditável. E cada golpe dele, gente, carrega uma mistura de dor, raiva e ao mesmo tempo respeito pelo mestre que o ensinou. Enquanto o Kaigaku explode em fúria e desprezo, Zenitsu luta com a serenidade de quem sabe que está honrando não só sua própria jornada, mas também a memória de Jigoro. No final, Zenitsu vence Kaigaku em um empate épico. Mas a vitória não é só sobre derrotar um inimigo poderoso. É sobre provar a si mesmo que ele não é apenas o medroso do grupo. É o momento que ele mostra para nós público que coragem não é a ausência do medo, e sim a capacidade de enfrentá-lo mesmo tremendo da cabeça aos pés. Essa luta, gente, serve como um divisor de águas para o personagem. A partir dessa luta, gente, Zenitsu não é mais visto como um garoto covarde que precisa desmaiar para lutar. Ele se torna alguém digno para carregar o legado de seu mestre. Alguém capaz de olhar nos olhos de um inimigo aterrorizante e dizer, eu vou te derrotar. E é nesse clima de superação, gente, que o filme já prepara terreno para a última grande luta dessa sequência. Tanjiro e Gyu contra a casa, a Lua Superior 3. Depois da vitória de Zenitsu sobre Kaigaku, o clima no Castelo Infinito fica mais denso.
cada corredor, cada parede viva parece pulsar com a presença dos demônios mais poderosos. E é nesse cenário que acontece uma das batalhas mais marcantes da história. Tanjiro Kamado e Gyu Tomioka enfrentam a casa, o demônio Lua Superior 3. A aparição de Akaza é impactante. Ele surge com aquela sua calma quase provocadora, como se tivesse plena confiança de que nada poderia derrotá-lo. E faz sentido. Ele já havia derrotado o Hashira das Chamas, quem é o Judo Regonku, no arco do Trem Infinito. Uma ferida que ainda pesa no coração do Tanjiro e no meu. Só de encarar o demônio de novo, a raiva e a lembrança da morte do antigo Hashira reacendem dentro dele, deixando claro que essa luta vai ser tanto física quanto emocional. O combate começa com uma intensidade absurda. Gyu mostra por que é o Hashira da água, usando movimentos fluidos e precisos, enquanto Tanjiro combina a respiração da água com a Hinukamu Karuda, o sopro do sol, ou seja, a respiração do sol. Só que a casa é diferente de tudo que eles já inventaram até agora. Pelas minhas pesquisas, gente, ele domina a técnica da destruição compassiva, que lhe dá reflexos e ataques quase impossíveis de prever. Cada soco dele tem forças para destruir o chão e abrir crateras no castelo. Mesmo lutando juntos, Tanjiro e Gyu parecem estar sempre um passo atrás. É como se a casa estivesse dançando no meio da batalha, desviando, contra-atacando e ao mesmo tempo provocando seus oponentes. Ele admira guerreiros fortes, e em várias falas até mesmo tenta convencer Tanjiro a se tornar um demônio, prometendo que com esse poder ele nunca mais perderia ninguém. Só que para Tanjiro, essa é a maior das ofensas. Transformar-se em algo que destruiu sua família e de tantos inocentes nunca seria uma opção. A luta fica cada vez mais violenta, com cortes, socos e técnicas trocadas sem parar. Gyu chega a despertar sua própria marca de caçador, aumentando drasticamente sua força e velocidade, o que dá a dupla uma chance real contra a casa. Tanjiro, por sua vez, é levado ao limite físico e mental, lutando com a lembrança de Regoku ao fundo, como se cada golpe que desse fosse uma forma de honrar o sacrifício do Hashira. E é aí que acontece o ponto mais dramático da batalha. Depois que Tanjiro consegue cortar sua cabeça, em meio à troca de golpes, a casa começa a se lembrar do seu passado humano, um passado marcado por dor, arrependimento e perdas. Esse lampejo de humanidade enfraquece sua determinação como demônio. E é nesse momento de fragilidade que Tanjiro encontra uma abertura e consegue acertar um golpe decisivo. É uma cena brutal, gente, mas ao mesmo tempo emocionante. A casa, pela primeira vez, deixa de lutar apenas como um monstro e nos mostra algo do homem que ele já foi. Enquanto seu corpo começa a se desfazer, a luta não termina com ódio, mas com uma sensação agridoce de libertação. Para Tanjiro e Gyu, a vitória não vem sem custo. Ambos estão exaustos, feridos e carregando o peso de mais uma batalha insana. Mas também sabem que esse foi apenas um passo dentro do Castelo Infinito, onde ainda os espera o verdadeiro inimigo, Muzan Kibutsuji. E, gente, foi assim que terminou o filme de Demon Slayer. E, gente, foi incrível. Com certeza foi o melhor filme que eu já vi. E uma das minhas cenas favoritas, gente, foi quando dava aqueles flashbacks dos personagens. Flashback mostrando os passados deles. Tanto dos caçadores de demônios quanto dos próprios demônios. Foi muito legal ver a forma de pensamento de cada um deles. Então eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito. E, gente, mil desculpa, tá? Porque eu realmente acabei dando muito spoiler. Meu plano não era dar muito spoiler. Só falar uma coisa aqui ou outra. Mas, gente, eu acabei falando muito spoiler mesmo. E os spoilers que eu dei, gente, foi das partes mais importantes. Que foi das 3 cenas de lutas. Da Shinobu contra o Doma, do Zenitsu contra o Kaigasu e do Tanjiro e do Gyu contra o Akaza. Por isso que eu sinto que eu dei muito spoiler. E eu realmente dei muito spoiler. Acho que eu acabei estragando o filme pra algum de vocês. Mas se eu estragar também não vai ser muito minha culpa. Já que eu falei no início do vídeo que eu ia dar spoiler do filme. Então se vocês ficaram mesmo sabendo disso, não é minha culpa. E sim de vocês, tá legal? Mas, gente, realmente foi uma experiência única. Eu amei o filme. E não vejo a hora de chegar 2027 pra eu ver o próximo filme. E, gente, em 2027 eu tô pensando em ir de outro personagem. Mas dessa vez mais elaborado. Com um cosplay completo. Só que dessa vez eu só tive o tempo de comprar o kimono do Tanjiro. E eu só comprei o kimono porque eu já tinha o brinco. E da próxima vez, gente, eu tô pensando em ir de ou Tomioka ou Shinobu. Um desses dois. Mas eu quero saber a opinião de vocês, gente. Qual cosplay eu vou? Tomioka ou Shinobu? Deixem nos comentários, por favor. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Qual vocês acham que combina mais comigo? Ou se eu vou de novo do Tanjiro, mas dessa vez com cosplay completo. Mas é só vocês podem me dizer. Me digam nos comentários qual combina mais comigo. Mas como eu disse antes, gente, eu só foquei nas cenas de lutas principais. Mas ao decorrer do filme teve pequenas batalhas. Dos outros caçadores de demônios e dos outros Hashiras contra os demônios. Eu só não mencionei eles porque eu achei que não precisava. Porque, como eu disse, foi pequenas batalhas. Então não teve um foco tão grande como as outras 3. Por isso que eu não falei sobre elas. E antes que eu me esqueça, gente, eu gravei um vlog e não assisti o filme. Então se vocês não assistiram, corre lá porque ele já tá disponível no canal. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho pra não perder nenhuma notificação.
E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente aqueles que são fãs de Demon Slayer. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!